Tudo bom? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Obrigado por terem vindo, obrigado por vocês estarem aqui hoje. Estamos no nosso primeiro culto de jovens este ano e é gratificante ver vocês aqui. Eu creio que vocês serão abençoados, que vocês possam gerar em seu coração expectativa em Deus, porque eu tenho certeza que Deus ele vai liberar a sua presença nesse lugar e todos nós seremos tocados. Mas para isso é importante que nós possamos estar com o nosso coração abertos para Jesus. Então, nessa noite eu te peço, fique de pé. Vamos iniciar com uma oração.
mas eu na verdade eu não ia voltar isso, mas saiu.
5,17 diz: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Não adianta servir a Cristo sem ter mudança. Eu mesmo, aconteceu muita coisa que me fez mudar, voltar para o caminho do Senhor. E se ver o meu eu de 2 anos atrás, é uma coisa muito diferente de hoje em dia. E tenho orgulho do que eu estou me tornando em Cristo. Claro que é uma mudança que ela não é de uma hora para outra. É claro que eu tenho que ser lapidado a cada dia. E a cada momento eu sei que eu estou mais unido com Cristo, mais perto do Senhor. Mas eu não quero só falar de mim também. Tem um caso de Paulo, né, que ele era perseguidor dos cristãos. E Jesus tocou ele. E após isso ele passou a ser discípulo do Senhor. E isso pode acontecer com todas as pessoas que estão no mundo, que até não conhecem o Senhor, mas isso pode acontecer com cada um. Ele também foi instruído para fazer boas obras no Senhor. E a cada pessoa aqui também pode ser instruída para fazer coisas para o Senhor. É uma mudança que ela não é fácil. Claro, o Evangelho ele não é fácil de mandar mesmo, da maneira que vemos pregando, mas se todos quererem mais do Senhor, Ele pode nos dar. E é isso que eu quero deixar, para finalizar aqui também. Eu quero dizer que sem Deus a gente só existe, com Deus a gente vive. E é isso. Agradeço a minha humilde oportunidade. Cumprimento os irmãos com paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos mais um dia na presença do Senhor. Me sinto honrado por estar na presença do Senhor a cada dia, né, irmãos? É uma oportunidade grande. Que você possa se sentir honrado de estar na presença do Senhor. Você poderia estar em outro lugar, mas você escolheu estar na presença do Senhor. Gostaria de deixar para os irmãos aqui 2 Coríntios 9, 6. Agora chegou a hora de dizimar e ofertar na casa do Senhor, que diz assim: e digo isto que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então, que nós possamos dizimar e ofertar a casa do Senhor com alegria. Porque quando nós ofertamos e dizimamos na casa do Senhor, Ele já nos deu para que nós possamos ofertar. E aquele que não tem hoje não precisa ficar triste. Nós vamos orar e o Senhor vai conceder que você também vai ter para ofertar a casa do Senhor, amém? Se coloque de pé, vamos orar nessa noite. Senhor, nesse momento nós queremos apresentar o dízimo e as ofertas dos teus filhos, Pai. Senhor, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer. Muito obrigado por cada um que vai dizimar e ofertar a tua casa. Senhor, e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de dizimar e ofertar a tua casa nessa noite, que o Senhor possa dar essa oportunidade e que nós possamos dizimar, Senhor, e ofertar com alegria. Quando nós tivermos para ofertar para o Senhor, que nós possamos vir e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? Amém, irmãos? Semeiam a oferta na casa do Senhor com alegria. Eu creio que você não saiu dessa casa em vão, né? Você poderia estar em casa, mas você está aqui. Então não deixe de valer a pena estar aqui. Não deixe que seja apenas mais um culto qualquer. Saia daqui transformado. Saia daqui com a sua cabeça apenas focada em Cristo. Saia daqui com a certeza que Deus, Ele é o seu Salvador.
que Deus, Ele muda, Ele renova, Ele restaura. Se tem alguma coisa te impedindo de receber a presença de Deus, ore aí no seu cantinho e repreenda. Ore aí e diga: Senhor, eu quero mais a Tua presença. Senhor, faz tanto tempo que eu não sinto a Tua presença, mas eu quero sentir de novo, meu Pai. Vamos louvar e vamos louvar juntos e vamos louvar em espírito e em verdade. Não deixe que a frieza te pegue. Se por acaso você está frio ou fria, é o momento. É o momento de mudar. É o momento de dizer não. Eu quero algo novo. Eu quero uma presença nova. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Para quem quiser ofertar, tem o QR Code, se por acaso for no Pix, atrás das cadeiras. E aqui está o envelope com o Ralph. Se alguém quiser, pode dar o sinalzinho que ele vai estar levando até você. Enche este ambiente, enche este lugar.
Senhor Deus, que o Senhor venha nos guardar, Pai, nos livrar do mal, Senhor Deus. Que o Senhor venha dar força, Pai, para buscar a Tua presença, Pai, cada vez mais, Senhor Deus. Dê vitória para nós, Senhor, para ficar cada vez mais a Tua presença, Senhor. Nos guarda, Pai, nos livra do mal, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos guardar, Senhor Deus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, Daniel. Está passando, dá uma pausa aí. Daniel, capítulo 1, versículo 8 diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, ele faz parte de um grupo de pessoas que foi levada contra a sua vontade, da sua cidade natal, da sua nação. Eles foram invadidos por uma nação mais forte do que eles, e essa nação, que era mais forte do que eles, venceram Israel e levaram todos os moradores de Israel, o ouro, a prata, as riquezas daquela cidade. A Babilônia levou para eles, e levou com eles um grupo de pessoas numerosos para serem servos, para trabalhar, para morar nessa cidade. Babilônia era uma cidade muito grande. Ela veio contra Israel, venceu Israel e levou todos os seus moradores e todas as suas riquezas para eles, para a Babilônia. E aqueles que não quiseram morrer ao fio da espada, então se renderam e foram levados presos. Mas chegando em Babilônia, e aí vamos contar a história de 4 homens, e um deles era Daniel. Fala que Daniel, ainda um rapaz novo, não sabemos exatamente qual a sua idade, mas ainda assim novo, ele é levado para as áreas mais excelentes daquela nação. E enquanto alguns ficaram em regiões mais baixas e mais sem possibilidades, mais trabalhos mais braçais, outros foram levados a lugares para serem servos, só que lugares melhores, e Daniel foi um deles. E Daniel então estava ali, e a palavra diz que o homem, o eunuco, um homem responsável por alguns jovens que queriam trabalhar ali no governo do rei, parafraseando e resumindo a história. Então eles iriam trabalhar, e aí chegou um homem que era responsável por poder escolher esses jovens e falou assim: olha, vocês vão comer determinado tipo de alimento, porque vocês precisam estar bonitos e com o corpo adequado, porque vocês trabalham para o rei, vocês representam a coroa, então vocês não podem estar de qualquer modo, vocês têm que estar bonito, apresentável. E Daniel, esse homem, esse jovem que foi levado de Israel, ele olhou para aquilo que estava sendo oferecido para ele comer, e ele olhou e falou assim: puxa vida, o que eu estou vendo aqui para que eu possa comer é muitas coisas que eu não deveria estar comendo, que na minha nação, meu Deus me proibia de comer. Só que entendo, Daniel, ele era um certo tipo de escravo, ele não tinha muitas opções, ele deveria apenas obedecer àquela palavra. Mas ele olha para aquele homem e fala assim, olha, ele diz, e Daniel propôs em seu coração não se contaminar, ele não queria desobedecer à palavra de Deus. E ele fala, com a porção das iguarias, ou seja, comidas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, Daniel pediu ao chefe, ao cara responsável dos eunucos, que lhe permitisse não se contaminar, ou seja, não comer aquilo que ele não poderia comer, porque ele era de uma outra nação e lá tinha leis. Observe que, eu repito, Daniel estava sendo um homem que estava em cativeiro, ele deveria apenas obedecer aquela palavra, mas ele tinha em seu coração padrões que agradavam a Deus, e que Daniel, em seu coração, em sua pureza, em sua vontade de ser agradável para Deus, ele enfrentou aquela circunstância. Ele falou assim, olha, eu posso perder até a minha vida, eu posso ir trabalhar em lugares até piores, mas eu não posso deixar de tentar e de ao menos buscar não desagradar o meu Deus. Então Daniel, ele propôs ao chefe dos eunucos para que ele pudesse não se contaminar, não comer aquilo. E a palavra diz que então esse homem, ele falou assim, não, ok, beleza, se você comer o que você está falando aí, e ao final de determinados dias, se estiver bacana, beleza, se estiver agradável, com boa aparência, beleza. Mas se caso não, vai ter que comer então o que você não quer comer. E ele falou, ok, ele falou, beleza, eu aceito. Então Daniel ficou alguns dias, juntamente com alguns outros rapazes, comendo aquilo que ele
sabia que agradava a Deus, que era costume de sua nação. E ali, quando chegou um período, aquele homem, o chefe dos eunucos, começa a observar Daniel e fala assim: puxa vida, ele tinha razão. Em comparação com os outros, ele está muito mais bonito, ele está com muito mais formosura, ele está muito mais de boa aparência. Então aquele homem, ele pode perceber que cumprir aquilo que era determinado por Deus em uma outra nação, de um outro Deus na verdade, porque a Babilônia não tinha o Criador dos céus e da terra como seu Deus. O Deus da Babilônia era outros deuses. Então para ele entender aquele mandamento de um outro Deus, de uma outra nação, para ele era difícil entender. Mas ele concordou, e ao concordar ele percebeu que na verdade aquele Deus que deu aquelas instruções tinha razão. Então ele falou ok, ele tinha razão, e permitiu que Daniel então seguisse nesse caminho. Então vimos que, e eu repito, um jovem que ele tinha tudo para perder a posição que ele foi colocado, porque como prisioneiro ele poderia estar em qualquer lugar, mas ele estava num bom lugar, ele poderia perder isso, ele não se importou. Ele poderia talvez até ser morto, poderia, mas ele também não se importou. Ele queria agradar unicamente, primeiramente, a Deus. E vamos agora para uma outra história, ainda falando desse povo que foi levado prisioneiro. Avança para mim, ainda falando desse povo que foi prisioneiro. Havia, na verdade agora eu vou falar do mesmo Daniel, deixa eu ver se é mesmo. Não, agora é Sadraque e Mesaque. Esses aqui fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. A palavra diz sobre agora 3 jovens que também estavam na mesma situação de Daniel, porém em época diferente, mas ainda assim eram 3 homens que também foram levados cativos nesse mesmo lugar e fazia parte também de Israel. E fala que esses 3 jovens, eles estavam vivendo um contexto onde em determinado horário eles deveriam se prostrar para adorar a uma estátua, a um Deus feito por mãos humanas, feito por mãos de pessoas, e eles se negaram a fazer isso. Eles deveriam adorar a outros deuses, eles não queriam fazer isso. Então, na hora que chegou de adorar a outros deuses, e as pessoas viram que esses 3 rapazes, amigos de Daniel talvez, não sei em que data eles estavam, mas quando viram que esses 3 rapazes, eles não se curvaram para adorar as imagens, então foram levados até diante do rei. E nesse episódio, então, eles falam assim: olha, nós não vamos adorar outro Deus. E eles falaram assim: olha, se vocês não adorarem os nossos deuses, se você não adorar Nabucodonosor, o rei, se vocês não se encaixarem nos padrões de Babilônia, vocês então serão mortos, serão lançados numa caldeira onde ela queima, e vocês serão mortos instantaneamente. E a palavra diz então que aqueles rapazes falaram assim: olha só a ousadia. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ou seja, ele entendia que o livramento para eles, a vida deles, não dependia do rei daquela nação, não dependia de obedecer princípios daquela nação. Eles entendiam que a vida deles dependia única e exclusivamente de Deus. Então, quer eles estivessem mortos, quer eles estivessem vivos, para eles melhor era agradar a Deus. Então aí ele fala: olha, eis que o nosso Deus, o Deus Criador, de quem falamos essa noite, a quem adoramos essa noite, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora observa: e se não, ou seja, se o meu Deus não me livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que você levantou. Ou seja, eles tinham um entendimento real e firme em seus corações, em seus pensamentos, de que eles não iriam adorar outros deuses e que não iriam se prostrar à vontade do rei de modo nenhum, mesmo que lhe custassem a vida.
Eles não queriam se render a princípios de uma outra nação, porque eles eram presos naquela nação. Eles não estavam lá porque eles queriam estar lá. Eles não estavam lá porque escolheram estar lá. Foram levados contra a vontade e lá deveriam se render aos interesses daquela nação. Mas vimos que Daniel não se rendeu primeiramente. E agora mais 3 rapazes, na mesma situação, no mesmo lugar, também não se renderam. E foram além, falaram assim, olha, se você quiser, pode nos lançar na fornalha, porque o nosso Deus nos livrará. Agora ele fala assim, mesmo que ele não nos livre, mesmo que a vontade dele não seja nos livrar, mesmo assim, sabendo que podemos morrer, nós não vamos nos frustrar, nós não vamos nos render, nós não vamos adorar outros deuses. Eu tenho uma firme convicção no meu coração e eu não abro mão dessa convicção. Não importa o dano que isso possa me causar, não importa o quanto isso possa me doer, não importa quantos amigos eu possa perder, não importa o quão eu possa não parecer bonito ou agradável aos meus amigos. Não importa se eu não falo a mesma língua que eles falam, não importa se eu não agrado ao grupinho dos meus amigos, se eu sou diferentão, não importa, eu não vou me render aos interesses do mundo, eu não vou me render ao interesse do rei, eu não vou me render ao interesse dessa nação, porque essa nação, ela não me pertence, ela não é minha. Eu entendo que eu estou aqui contra a minha vontade, mas eu não sou daqui. Existem deuses dessa nação, deuses que eu não conheço, deuses que na verdade nem deuses são apenas matéria inanimada, não falam, não pensam, não agem, não podem fazer nada por ninguém. Vocês estão enganados pelo que vocês adoram. Ele não é Deus, ele sequer existe, alguém criou com suas mãos. O meu Deus é o Deus vivo, a Ele eu vou adorar, a Ele eu vou me render, a Ele eu me prostro. Diante do meu Deus eu me ajoelho, porque Ele me criou, Ele me formou, a minha vida está nas mãos dele. Então, aqueles 3 rapazes, e também Daniel, contamos a história anterior, eles tinham esse entendimento de que eles iriam servir e adorar a Deus sobre qualquer circunstância, até mesmo se lhe custassem a vida, até mesmo se eles tivessem que morrer para isso. Pode seguir, por favor, Daniel? Ok. Ainda continua a mesma história. Então responderam ao rei dizendo, Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Nesse episódio aqui, já um pouco mais à frente, Daniel, aquele mesmo rapaz que se negou a comer o que não deveria comer, ele conseguiu chegar a níveis elevados na região onde ele estava, na casa do rei. E ele se tornou amigo do rei, inclusive. E aí, os homens que estavam no mesmo nível que Daniel, pessoas iguais a Daniel, que também trabalhavam para o rei, eles ficaram talvez movidos por inveja, por sentimentos que eu não sei explicar, mas o fato é que alguns homens se reuniram e armaram um plano para poder derrubar Daniel. E falaram assim, olha, durante 30 dias, todas as pessoas não poderão fazer súplicas a Deus nenhum. Somente vão pedir o que quiserem para o rei. Durante 30 dias, eles não poderão se ajoelhar, orar, pedir, clamar a outro Deus. Só vão poder vir aqui diante do rei e pedir para o rei o que eles quiserem. Porém, Daniel, que contamos a história, era um cara que não se rendia a interesses que não eram os de Deus. E quando chegou a hora, que a palavra diz que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes por dia na sua casa. E diz que na casa de Daniel havia uma janela que dava para a sua moradia que foi saqueada. E de onde ele estava, ele orava e olhava muito longe, mas era na mesma direção da sua cidade. E 3 vezes ao dia, esse homem que estava ali servindo aos interesses do rei, porém sem se contaminar, ele tinha saudade da sua nação. Ele tinha saudade da sua cidade que foi destruída. Ele tinha vontade de voltar para lá. Ele ainda era um homem escravo e prisioneiro em Babilônia. E 3 vezes ao dia Daniel orava ao Deus dele, ao nosso Deus. E quando saiu esse edito, onde ele e todas as pessoas da cidade deveriam orar apenas, pedir apenas para o rei, Daniel não fez isso. Daniel continuou com a sua vida, como ele tinha costume de fazer, de se dobrar diante de Deus para orar, falar com Deus, clamar para Deus, ser grato para Deus, se relacionar com Deus, viver intimamente com Deus.
E aqueles homens que armaram por Daniel, então ficaram de tocaia para observar. E quando o viram adorando a Deus, orando a Deus e não ao rei, então eles vieram até o rei, que era amigo de Daniel, e falou assim: olha, Daniel não se importou contigo. Ele não se importou com a lei que você deu. Ele não se importou com o que você ordenou. Mas 3 vezes ao dia ele faz a sua oração. E o rei então manda chamar Daniel. Agora observa que a ordem era: se você adorar e orar para outro Deus, você vai ser lançado numa cova de leões e será morto. E aí então Daniel não se importou, porque para ele o mais importante não era viver, era servir a Deus com integridade. Então Daniel ele não se importou com o edito, e ele faz as orações. Aqueles homens eles veem Daniel orando, então fala com o rei manda que traga Daniel e fala: olha o que o rei fala. Disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O próprio rei, que não era cristão, que não adorava a Deus, mas que começou a observar que era diferente aqueles homens. O próprio rei, o cargo tão elevado, um homem tão importante, até ele foi tocado por pessoas que simplesmente quiseram fazer a vontade de Deus. Aquele rei que adorava outros deuses, que não tinha contato com Deus, a nação deles nunca tinha ouvido falar daquele Deus, daquele modo. Então agora ele começa a perceber que algumas pessoas daquela cidade, alguns escravos, alguns servos, alguns homens que eram prisioneiros, tinham um interesse tão profundo em servir a Deus com integridade, que chamou a atenção do rei. E agora o rei torna-se amigo de Daniel, mas por conta de uma armadilha, o rei se vê obrigado a lançar o seu amigo na cova de leões. E a história vai seguir, vai dizer então que Sadraque, Mesaque e Abednego, a história que contamos anteriormente, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não escaparam disso. Eles foram lançados. A palavra diz que era tão quente aquela fornalha que os homens que lançaram aqueles 3 rapazes lá dentro morreram automaticamente. Era tão quente o vapor que saía que os soldados que levaram eles até lá não resistiram e morreram. Mas conta que aqueles 3 rapazes ficaram lá dentro, numa fornalha com fogo para todo lado, um calor, não era nem um calor, porque não era mais calor. Calor tem um sentido que agora. Lá era fogo, destruidor, que consumia totalmente. Mas ele fala que alguns homens olhando para dentro da fornalha falaram assim: olha, não lançamos 3 lá dentro? Era para estar totalmente queimado, era para ter acabado já, mas na verdade olhamos agora e vimos que tem 4, não mais 3. Quem é que está com eles? Quem é essa pessoa que está andando entre fogo com mais 3 rapazes? Quem é essa pessoa que está andando com mais 3 rapazes dentro de uma fornalha de fogo ardente que está ali queimando, que os próprios soldados morreram só por chegar perto? Como que esses 3 rapazes não morreram? E quem é esse 4º homem que está andando com eles? E então aqueles 3 rapazes saem de dentro da fornalha, retirados, mas o 4º homem ninguém mais vê quem era. O fato é que havia 4. O fato mais surpreendente é que 3 rapazes foram lançados na fornalha e não foram mortos. Aquilo foi um grande testemunho, porque fazer a vontade de Deus pode ser algo que pode causar espanto lá fora. Quantas vezes nós olhamos para um cristão e dizemos: puxa vida, ele está perdendo a vida dele. Olhamos para um amigo nosso que está na igreja, não é o meu caso, mas só em questão de exemplo. Digamos que eu não fosse da igreja, olho para um amigo meu e falo: puxa vida, ele podia estar aqui com a gente agora, se divertindo, bebendo, namorando, mas estava na igreja perdendo a vida dele. Porque na verdade, irmãos, isso choca os olhos de quem está de fora. Choca os olhos você imaginar que agora, nessa noite, no sábado à noite, você escolheu estar aqui. Olha em sua volta, queridos. Olha em sua volta. Qual é a atração natural, a atração aos olhos? O que é que tem em sua volta que te encanta, que te impressiona, que te surpreende, que te faz querer estar aqui? Não existe nada de lindo, de maravilhoso aqui, mas existe algo poderosíssimo, alguém, um 4º homem, ele está nesse lugar também. O mesmo 4º homem que andava com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, é o mesmo 4º homem que anda conosco continuamente. É o mesmo 4º homem que morreu na cruz do Calvário. É o mesmo 4º homem que ressuscitou ao 3º dia. É o mesmo 4º homem que voltou para o céu. E é o mesmo 4º homem que virá nos buscar. Esse é o 4º homem que anda conosco continuamente.
Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é o teu problema, a tua dificuldade, o que você já passou na sua vida, o que você vai passar. Mas eu sei de uma coisa, queridos. Existe um quarto homem que não está com qualquer pessoa. Existe um quarto homem que não livra qualquer pessoa. Existe um quarto homem que não está na fornalha com todas as pessoas. Porque os soldados morreram. Porque eles não tinham com eles o quarto homem. Os soldados, só de chegar perto, morreram. Porque o quarto homem não estava com eles. Mas talvez você e eu, e na verdade com certeza você e eu, temos a oportunidade de andar continuamente no quarto homem. E sabe uma coisa, queridos? O mais importante não é que você não vai ter sofrimentos no mundo, porque você vai ter sim. Teremos sim sofrimentos no mundo. Passaremos por dificuldades. Morreremos também muitas vezes até com extremas dores. Passaremos por doenças que podem nos fazer um grande mal até que nos leve à morte. Mas sabe o mais intrigante disso tudo? É que quando acabar a dor e o sofrimento nesse mundo, nós viveremos eternamente felizes como o quarto homem. Mas aqueles que andam sem o quarto homem não têm a mesma oportunidade. E aí, voltando para a história de Daniel, na hora que fizeram essa armadilha para Daniel, a palavra diz então que o rei não pôde fazer nada porque ele deu um decreto, ele tinha que cumprir o decreto que ele deu, era uma armadilha que fizeram contra o próprio rei e contra Daniel. Então Daniel é lançado na cova de leões agora. Esse povo era criativo. Tinha fornalha, tinha cova de leões, o que mais eles tinham lá? Mas tinha muita coisa para matar o povo. E eles usavam, com certeza. E o fato é que Daniel, então, ele é lançado, ele é colocado nessa cova de leões. Eu não sei se você sabe, mas leão não perdoa ninguém, querido. Tudo que ele vê na frente é carne. Se não for leão também é carne, é comida, vamos comer, eles vão tragar na hora. Mas a palavra diz que Daniel é lançado na cova dos leões e que, passado algumas horas, o rei então chega, o rei com o seu coração angustiado, chega perto da fornalha e fala assim: Daniel, por acaso o teu Deus te livrou dos leões? E Daniel então, passado alguns instantes, responde que estava bem. O que aconteceu, queridos? O que houve? O que os leões comeram? Não estavam com fome? Será que de tanto comer verdura e fruto, Daniel não tinha carne nele? Será que Daniel não era feito de carne e osso? Será que ele não tinha sangue pulsando em suas veias? Será que ele não era atrativo para os leões? Ou será que mais uma vez havia com ele um quarto homem? Ou será que mais uma vez havia com ele alguém que pôde o livrar dos leões? Então o rei olha e fala assim: olha, vocês estão vendo? Ele não morreu porque o Deus dele o livrou. Mande que o retire. Então retira o Daniel lá de dentro e mais uma vez se revela o poder de Deus. Aleluia. Mais uma vez se vê alguém que está se rendendo completamente à vontade e o interesse de Deus, vivendo totalmente a bênção de Deus para a vida deles. O que levaram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego a viverem aqueles livramentos não eram porque eles eram bons. É porque Deus é bom com aquele que está buscando servi-lo com retidão. Servi-lo com santidade, com pureza, com entrega total. Sabe, esses homens, eles foram... E aí, avança para mim, por favor, Ana. Vamos falar agora de um quarto homem. Falando agora é o quinto homem. Filipenses 2, 5, 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o quarto homem que nós estamos falando. E esse quarto homem, ele foi tão radical quanto Daniel, quanto Sadraque, quanto Mesaque e quanto Abednego. Esse quarto homem, ele era o primeiro filho de Deus. Até que esse quarto homem se manifestasse, nenhum de nós éramos filhos de Deus. Até que esse quarto homem pudesse vir à terra e nascer de uma virgem, todos nós, nenhum de nós, os homens daquela época, os homens que antecederam a Jesus, e todos os que nasceram depois de Jesus, e todos os que vão nascer, nenhum de nós seremos filhos de Deus, porque ele era o único filho de Deus. Porém, esse homem, que era o próprio Deus, observa, olha o texto, querido. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Essa parte é importante. Mas olha, versículo 6.
que sendo em forma de Deus, ele era Deus, porém não teve por usurpação, por desejo, por vontade, ser igual a Deus. Mas ele era Deus, mas ele não quis ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, ou seja, toda a natureza de Deus que havia nele, ele retirou. E ele fala, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ele se semelhou a nós, ou seja, Deus veio à terra e se tornou como nós somos. E fala, e se achando na forma de homem, humilhou-se, porque ele era Deus, ele se tornou como um de nós, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte. E que morte? A morte de cruz. Esse homem, esse quarto homem, foi o homem mais radical que eu vi na história. O que é radical, querido? É uma pessoa que ela vai ao extremo. Ou ela é zero, ou ela é tudo. Ela não é metade. Ela não é 90%. Ela não é 99%. Ela é tudo. Isso é ser radical. E ele foi. A palavra diz que ele esvaziou-se. O que é esvaziar? É tirar tudo. Ou seja, é o oposto. Enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles rejeitaram o que era ruim para servir a Deus, Deus rejeitou ser Deus, se tornando como nós. Ele foi no limite, ele foi no máximo, ele foi no mais baixo, porque ele era Deus, querido. Acompanhe comigo, Deus assentado em seu trono, poderoso, criador de tudo e de todos, de todo o universo, galáxias, o ser que faz o sol nascer todos os dias, que faz a terra girar, o homem, o ser mais potente do universo, não existe ninguém além dele, nem a Marvel pode explicar isso, desse Deus tão poderoso. E ele pega e se torna um homem, ele vem a ser como um de nós, apenas um cisco tão pequeno no universo inteiro. Ele se esvaziou de tudo, ele tirou tudo, ele foi radicalmente ao limite. E chegando no limite, então a palavra diz que ele foi obediente. Jesus, ele nasceu. O pastor pregava aqui há algumas semanas atrás sobre o episódio em que Jesus estava. Se você já viu algum filme da Paixão de Cristo ou algum filme semelhante, você vai perceber que existe um momento na história, isso está escrito na Bíblia, em que Jesus, quando está chegando próximo da sua morte, ele está orando num alto monte e ele começa a suar sangue. E o pastor explica aqui que isso, cientificamente falando, já é comprovado que quando alguém chega a um nível de estresse muito alto em seu corpo, ele pode causar uma parada cardiorrespiratória e morrer, ou ele pode chegar a um nível tão elevado que os seus poros começam a romper, suas veinhas, né, pastor? Às vezes seu corpo, veias menores, e todo o seu corpo começa a pocar tudo e começa a sangrar pelos poros. A primeira opção seria morrer de parada cardiorrespiratória, devido à pulsação do seu coração, ansiedade elevada. Mas não era esse o propósito, ele deveria morrer na cruz. Então ele ali resiste tudo, mas a ansiedade está elevada, o medo está elevado porque ele era homem. Ele era o Deus que se tornou homem, assim como eu e você. Ele se tornou como nós, queridos. Você foi criança. Imagine que você quebrou algo dos seus pais, algo que é importante para eles. E eles estão no trabalho, eu falo por experiência própria. E aí, vai chegando a hora de seus pais chegar em casa. Você começa a gelar, porque você sabe que vai apanhar. Pelo menos eu apanhava. E vai chegando a hora de minha mãe chegar, eu falei assim, hoje eu vou levar uma surra. É hoje, aquela surra prometida vai ser hoje. Eu quebrei alguma coisa da minha mãe. E a gente fica gelado, preocupado. Você passa o dia inteiro com aquela coisa interna, aquela preocupação, aquela aflição no seu interior, porque você tem certeza que você vai ser punido naquele dia. E Jesus não era diferente, porque ele era Deus, ele tinha entendimento. E ali ele sabe que vai morrer e que ele vai sofrer. Ele poderia dizer, ok, diz isso. E se ele fizesse isso, ele só ia voltar para o céu e está tudo certo, porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer o que ele fez. Mas ele está ali. Ele poderia falar assim, ok, acho que eu vou parar de ser humano agora para ser Deus, para poder resistir à cruz e vou dar um jeitinho aqui. Ele poderia fazer tudo isso, mas ele falou, não, eu preciso chegar ao fim. E a palavra diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O seu sangue começou, as suas veias começou a estourar de todo o seu corpo, veias mais finas, pela pulsação acelerada do seu coração. As veias mais finas começam a romper e soa sangue devido ao seu elevado temor. Os soldados chegam para levá-lo para ser morto. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai sofrer. Aí chega um homem, um dos seus discípulos, e lança mão de uma arma, de uma faca,
e corta a orelha de um soldado. Aquele homem, Jesus, o quarto homem, com toda a sua aflição, com toda a sua preocupação pelo que viria a acontecer, mas ele ainda consegue ser amável. Aquele homem pega a orelha do soldado. Jesus pega a orelha do soldado que foi cortada pelo seu amigo e devolve para o lugar. Ele está ali aflito, sabendo que vem, mas ele ainda consegue cuidar das pessoas, até mesmo daqueles que vai lhe matar, a poucos instantes à frente. Esse é o Jesus que foi radical em sua missão. Ele entendeu que ele precisava fazer algo e ele fez até o fim. Ele fez com excelência. Ele deu tudo. Ele não foi 90%, como eu falei. Daniel não foi 90%. Sadraque, Mesaque, Abednego não foi 90%. Avança, por favor. Eles foram radicais. Eles foram no limite. Eles foram além. Eles não se importaram com nada. Eu não vou ser cristão. Olha, eu sou cristão, mas a minha mão não. Eu sou cristão, mas isso eu vou segurar comigo, como até o Saulo falou agora há pouco instante. Se você fosse ver Saulo há 2 anos atrás, ele seria outra pessoa completamente diferente de quem ele é hoje. Mas com certeza o Saulo também não é ainda quem ele vai ser daqui 2 anos, porque ele está avançando. Ele está rompendo com o Senhor. Ele está permitindo ser transformado. Ou seja, não é porque o Saulo levantou a mão dele há um ano atrás. Há um ano atrás ele se rende ao Senhor. Ele se converte a Jesus. E a partir daquele momento então ele é o super Saulo? Não. Ele continua sendo um Saulo de 1% apenas. Mas dia após dia ele vai começando a avançar e a progredir. Hoje talvez o Saulo, depois de 1 ano, ele já é o Saulo 1,1%, porque a caminhada é longa. É fácil? Não é fácil. Não é fácil você estar entre seus amigos, que até ontem você ia para as festas com eles, e você chegar e falar assim: ó, amigo, você pode ir porque eu não vou. Ah, mano, para de ser, e xinga, para de ser, não sei o que, vamos. Não, cara, eu não vou não. Moço, vamos, é só esse dia, depois eu te largo, eu não vou mais insistir com você não. Ô, velho, eu não vou. Ah, sai, você é chato, você tá quadrado, você não é mais intrigante, você não é mais... Não sei, eu olho pra você e você não me agrada mais. Você tá pronto para isso? Tá pronto para você chegar em as amigas e falar assim: amiga, vamos em tal lugar fazer tal coisa, e você falar assim: não. Mas você, não vou fazer. Mas você era quem mais impulsionava a gente, você é que traz alegria pra gente, você não vai, se você não for eu não vou. Então ok, você não vai, aproveita para aprender comigo. Porque essa, irmão e irmãs, é a nossa jornada. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tiveram apenas essa situação em sua vida. Daniel conta a história de 2 episódios, mas não foram os únicos. Houve outros episódios em que ele teve que ser radical, em que ele teve que dizer não quando todo mundo queria que ele dissesse sim, em dizer não vou fazer quando todo mundo dizia faça, em que todo mundo fala assim: está todo mundo fazendo. Aí é igual aquele ditado da mãe, né? Mas você não é todo mundo, você é diferente. E aí entra toda a questão, querido. Quando você e eu aceita Jesus como Salvador, quando você e eu aceita caminhar com o quarto homem, sabe o que acontece? Nós começamos a observar em volta e falamos assim: meu Deus, eu estou em Babilônia. Você começa a perceber, sabe o quê? Que você não faz parte desse mundo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você começa a ser radical com esse mundo, você começa a perceber que você não se encaixa nele. Você começa a perceber que ir para uma festa é pouco demais para o que está reservado para você no céu. Aleluia. Você começa a perceber que abandonar tudo que o mundo te oferece vale muito mais a pena do que o que está preparado para mim e para você depois dessa vida é muito superior. Aleluia. É por isso que vale a pena ser radical, querido. Radical em santidade, radical em oração, radical em jejum, radical em ir para o culto, mesmo que nossa carne não quer ir. Tem dias que você vai precisar estar aqui, mesmo que você fala assim: puxa, eu não queria ir hoje. Mas você fala assim: eu vou porque a minha carne ela não quer fazer a vontade de Deus. Você vai passar 20 anos, Saulo. Você tem quantos anos? Tem 18? Eu queria ter 18, eu tenho 30 já. 31. Tem 18 anos de idade. Suponhamos que você vai viver até 120, né? Porque geralmente é o máximo que já tem notícia. Digamos que você vai viver até 120. Eu tenho 18 hoje, tem ainda 102 anos. Ele tem 102 anos para dizer não para uma série de coisas.
E dia após dia os nãos mudam para coisas diferentes. Agora ele diz não para um monte de amigos do colégio. Amanhã ele vai dizer não para um monte de amigos da empresa. Depois vai dizer não para um monte de amigos pais de futebol dos filhos. Vai dizer não para mulheres que poderão aparecer para ele no futuro e falar assim: ah, fica comigo, é só hoje. Ele vai falar assim: eu tenho minha esposa, né, Elane, em nome de Jesus. Eu não vou traí-la. Eu vou ser fiel. E você precisa ser fiel, né, amor? Tem que ser fiel, querido. Tem que ser fiel. Porque depois que você aceita viver com o quarto homem na sua vida, você precisa entender que é um casamento para toda a eternidade. E a Bíblia compara, inclusive, fala assim que Jesus, ele é o noivo. E a igreja do Senhor é a sua noiva. Nós fazemos parte da igreja do Senhor, somos a noiva. E a noiva está se preparando para encontrar com o noivo. Ela está se adornando. Ela está se perfumando. Ela está se arrumando, ficando bonita. Porque o noivo vai vir. E quando o noivo chegar, a noiva vai ficar com ele para toda a eternidade. E só para encerrar essa parte, querido, vou falar uma coisa. Talvez você, como eu, se enganou, achando que o céu é um lugar monótono, um lugar pacato, um lugar onde você vai ficar com roupa branca, asinha de anjo voando, cantando santo, santo, santo. Mas a nossa expectativa não é desse modo. O Deus que criou o céu, criou a terra, as águas, as praias, os pássaros, uma infinidade de animais, nós mesmos, com diferentes características, gêneros, ideias, pensamentos. E por dizer gêneros eu falo feminino e masculino, só isso, não tem outro, só esses dois. Ele criou toda essa infinidade de entendimento, de possibilidade, de personalidade. Você observa que temos aqui 20, 25 pessoas, não sei, e cada um de nós fica diferente do outro, ninguém é igual, ninguém pensa igual sobre todos os assuntos. E Ele faz isso conosco, Ele nos dá essa personalidade, Ele nos dá uma identidade. E esse Deus tão criativo, que fez tudo isso, a minha futura esposa linda, Ele fez essa mulher. Eu falo, meu Deus. E você vai dizer a mesma coisa da sua, não, pastor? Você fala de Dani, né? Fala assim, e Dani do pastor, né? E aí Saulo fala de Nailana, de Saulo, e vamos ver, Maicon de Júlia. Vocês estão um casal, né? Eles são um casal, e um olha para eu e fala assim: puxa vida, você é a mulher da minha vida, você foi feita para mim. E ela também fala para ele: tem que falar, viu? Tem que dizer, tem que pensar desse jeito, não? Tem que ter essa ideia. Porque esse Deus que criou coisas incríveis para nós aqui na terra, Ele não iria tirar a gente daqui para ir para um lugar que fosse pior do que aqui. Muito pelo contrário. O que está lá para nós, irmãos, é impressionante. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: que o que Ele preparou e reservou para nós é muito maior e muito melhor do que nossa mente humana pode supor, imaginar. Nosso coração não pode sentir na terra prazeres tão espetaculares que se assemelham com o que está reservado para nós no céu. E aí Paulo fala, o xará de Saulo, Paulo fala o seguinte, e aí comparando com o que vivemos as histórias aqui que contamos, toda tribulação, toda dificuldade, toda negação que você possa fazer aqui, toda luta que você possa enfrentar aqui no mundo, dor, dificuldade, vergonha, zombaria, silêncio, afastamento dos amigos, da família. A minha pastora, ela conta que quando ela se converteu ao Senhor, ela era muito mais jovem. Minha pastora, ela se converteu há alguns anos atrás, ela era 13 anos, e ela se converteu, ela era a única da casa, se converteu e teve rejeição de todos os lados, e um dos lados foi o pai dela. O pai dela não quis que ela fosse cristã de modo nenhum, de jeito nenhum. E ela tinha 13 anos de idade. Pensa, querido, com 13 anos de idade você simplesmente obedece ao pai, mas no coração dela ela queria servir a Deus. E ela tentava: Senhor, me permita ir hoje. E ela ia para o culto hoje sabendo que ia apanhar em casa quando chegasse. Quando chegava em casa, um livramento. E ela: obrigado, Senhor, porque não foi hoje, a sua prometida não foi hoje. E na outra semana ele falava: você não tem para a igreja, eu não quero. E ela: vou, Senhor, talvez seja hoje a minha surra, mas eu vou ser radical e eu não vou deixar de cultuar. E ela foi para o culto. Chegou em casa já preparada para a surra. E de novo não foi. A surra chegou, pastor, algum dia. Nunca chegou a surra, graças a Deus. E está aí
E hoje o pai dela a abençoa, a entende, vem aos cultos com a gente quando está aqui na cidade. Então assim, a família dela também aos poucos foi se chegando ao Senhor. Está aqui casada com o meu pastor, tem filhos que estão lá no fundo, que são lindos. E o Senhor faz isso, quando você se rende ao Senhor, quando você se entrega ao Senhor. No momento, existe um período que você sofre muito com rejeição, com apontamento, com vergonhas, mas chega um ponto onde você começa a perceber que tudo isso, e aí Paulo vai falar, tudo que você possa enfrentar na terra de dificuldade, de dor, de tribulação, de o que quer que seja, não se compara com o que vai ser revelado no céu. E essa é a palavra que você tem que dar no seu coração. Glória a Deus. Que você possa escolher ser radical. Que você possa escolher dia após dia se render ao Senhor. E eu falo por experiência própria, claro. Não existe nada melhor. O único arrependimento de um cristão é dizer assim: por que eu não aceitei antes? Né? É o nosso único arrependimento. Por que eu não fiz isso antes? E fique de pé. Olha, querido, se você não é um cristão, você não tem uma experiência, você nunca teve uma experiência com Jesus. Na verdade, se eu te perguntasse para você quem é Jesus, talvez você nem soubesse me dizer com palavras claras, você talvez estiver todo confuso ou confusa, porque você não conseguiria dizer quem é Jesus. Se eu te falar assim, quem é Deus? Você fala assim, bom, eu aprendi que Deus está no céu, Ele é o Deus criador de tudo. Mas se eu te perguntasse, tá, mas quem é a pessoa de Deus? Você talvez não saberia explicar, porque você não tem vivido um contato com Deus. Esses homens que acabamos de apresentar para vocês, eles tinham um contato de intimidade com Deus. Eles sabiam quem Deus era. Eles tinham em seus corações os princípios e as leis de Deus. E por essas leis, eles queriam até mesmo a morte, mas não queriam desagradar a esse Deus. Observa, querido, que se você prefere morrer a desagradar a Deus, então não é porque você tem medo do que Ele pode fazer com você, porque você está disposto a morrer por Ele. Então não é medo que você sente, é amor, é vontade de vê-lo, de olhar em sua própria face, de conhecer aquele que te formou, que te criou, de voltar-se para Ele. Deixa eu te contar algo. Deus, Ele enviou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Sim, foi para morrer. Jesus veio para morrer por nós. E Ele morreu por nós. Ele foi obediente até a morte. E Ele morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele voltou para os céus. Ele recebeu o seu trono de volta. Mas Ele não nos deixou aqui sozinhos. Deus, Ele está conosco. Ele está aqui nessa noite, nesse lugar. Ele está nesse ambiente. Eu sei que você sabe que Ele está aqui. Eu não sei se você se arrepiou em algum momento. Eu não sei se o teu coração disparou. Eu não sei se você sentiu um calor inexplicável. Talvez você não sentiu nada nessa hora, mas algo no teu coração te tocou. Você estava até angustiado, você estava até entediado, mas algo no teu coração, na tua mente mudou. Você prestou atenção, você ouviu essas palavras. E nessa hora eu quero te dizer algo. Jesus está nesse lugar. E Ele te pergunta. E eu posso dizer que Ele te pergunta nessa hora: você quer caminhar comigo? Eu sou o quarto homem. Eu posso te livrar de tudo e te levar para um lugar muito melhor. Você vai acordar amanhã e aparentemente nada terá mudado na sua vida. Você vai acordar amanhã e parece que tudo está no mesmo lugar, mas Ele está caminhando com você. Você vai achar que nada mudou na tua vida, mas na verdade você vai começar a receber em seu coração as palavras do Senhor, os princípios do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E dia após dia você vai sentir vontade de agradá-lo mais e mais. Assim como esses homens queriam agradá-lo e o agradou. E foi livre do mal que poderiam ser causados a eles. Nessa hora eu peço a você, no seu coração, vamos estar cantando uma canção e que você possa apenas observar essa canção. Já foi cantada aqui já, nós queremos repeti-la nessa hora. Aleluia. Você que pode, feche seus olhos. Medita nessa letra, feche seus olhos. Não se preocupe com nada. Oh
agora.